Ei pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá de partilha. E a partilha novamente é sobre confissão. Partilhei um pouquinho no devocional de hoje, mas eu queria trazer com vocês com mais detalhes sobre as emoções e os sentimentos que o Senhor tem me dado para esse ano de 2024, no sentido de nos aproximarmos mais do Senhor. E aí eu colocava no devocional de hoje que ontem, conversando com os irmãos, em uma reunião, eu partilhava que eu nunca me confessei tanto como eu me confessei em dezembro, chegando mesmo a ter, eu acho que eu fiz umas 3 confissões em dezembro, se eu não me engano, chegando mesmo a ter diferença de uma semana. E aí a igreja, ela nos convida, nos pede que nós confessemos pelo menos uma vez ao ano. Mas ela nos faz 2 convites em tempos muito propícios, que é o tempo quaresmal e o tempo do advento. E aí eu fiquei pensando nesses períodos, e dizer que eu vou com a diferença de uma semana não é orgulho, porque obviamente você vai porque você tem pecado, porque é pecador. Mas no final das contas eu fiquei muito refletindo sobre isso, e eu fiquei pensando nessa conduta que foi diferente até para mim mesma, que a gente tem São João Maria Vianney, por exemplo, que ele passava horas e horas no confessionário para atender aos seus e ouvia, aconselhava, mas principalmente dava absolvição. Porque é o padre que perdoa? Não, porque o padre também é pecador. O padre, no momento da confissão, o padre ele não te atende sem a história, por exemplo, porque é pelo ministério qual ele exerce, e ele é persona Christi, a pessoa de Cristo por meio do padre que dá absolvição. Porque apenas o Senhor é verdadeiramente 100% santo, 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 santo. Então, Ele que nos concede a absolvição por meio do Padre. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando, nossa, é doloroso, né? Você ficar indo assim, porque você se sente mal. Mas aí eu me lembrei de uma coisa que, uma outra partilha, em outra reunião de núcleo que os irmãos faziam, que uma irmã falou, nossa, eu fui para um determinado lugar e eu não me senti bem, etc. E o irmão falou assim, mas é exatamente isso. Porque você é o templo do Espírito Santo. E aí os lugares que não cabe o Espírito Santo, você já fica incomodado, você olha e não precisa ninguém dizer. Aquilo automaticamente já fala, opa, aqui não me cabe, aqui não é para mim, eu não me sinto bem aqui. Porque à medida que nós vamos nos rendendo ao Senhor, a gente vai cada dia mais se entregando ao Senhor. E aí o pecado ele vai deixando de ter esse espaço também. Ela estava naquele lugar e não estava fazendo nada, mas naquele lugar acontece uma série de situações e já não cabia mais. Não tinha mais nada para acrescentar. O anseio da alma dela era muito maior do que aquilo que aquele lugar oferecia. E aí, pensando exatamente sobre isso, hoje eu me confessei novamente. E a gente tem os pecados mortais e os pecados veniais. Estando em pecado mortal, a gente não pode se aproximar da fila da comunhão. Os pecados veniais, a gente pede perdão no momento do ato penitencial, por isso que a gente não comunga se a gente chegar na missa ou na celebração que seja depois do ato penitencial. Eu participei do restante, mas cheguei depois do ato penitencial, eu não devo comungar. Mas enfim, e aí pensando sobre tudo isso e lembrando daquilo que os irmãos diziam sobre o templo, eu pensei, é isso. Ultimamente eu tenho uma necessidade muito grande, é necessidade realmente de me confessar. E aqui eu não estou dizendo sobre ou se era pecado mortal ou venial, não. Eu estou dizendo, e eu dava o exemplo lá no devocional, imagine que você mora em um apartamento luxuoso lá no quinto, um andar bem alto, e você tem uma vista muito bonita da varanda do seu apartamento. E imagina você poder acordar, abrir os olhos e contemplar aquela vista, porque as suas janelas ou a sua porta, ela é de vidro. Só que com o tempo, se você não limpar a janela, ela vai ficando embaçada. E aí você acorda e se você não abrir a porta, você não consegue mais ver a vista. De dentro do seu quarto com a porta fechada, se os vidros estiverem embaçados, se eles estiverem sujos, você não vai conseguir ver a vista. E se tornar templo do Espírito Santo é isso. À medida que você vai pecando e você fala, isso aqui não foi legal, isso aqui não era para ter sido assim, e aí você começa a se confessar mais, e aí quando você sai de lá, você já fala,
esse pecado eu não quero fazer de novo, não. Isso aqui eu não quero confessar de novo, não. E isso te dá ainda mais força, mais desejo de renunciar diariamente ao pecado. De abrir mão de você, das suas vontades, dos seus desejos, para dizer: Senhor, que eu desapareça para que tu cresças. E aí eu fiz o propósito lá e vou fazer o propósito aqui também, que o Senhor colocou no meu coração. A igreja, ela pede uma vez por ano, mas tem 2 tempos fortes que ela nos convida a vivenciarmos, nos aproximarmos do sacramento da reconciliação ou confissão. Mas nós, assim como diz uma das cartas de São Paulo, por vezes deixo de fazer o bem que eu tanto quero e faço o mal que eu não quero. Pecado. Tradução exata. Queria muito seguir a palavra de Deus. Ouvi, preguei, mas eu mesmo fiz diferente. Queria ter feito certo. Mas nessa luta de hoje, eu fui vencida. Sacramento da reconciliação. Limpar as janelas do meu apartamento, a porta do meu apartamento, para poder desfrutar da linda vista e estar em estado de graça. E a cada dia aquilo que é coisinha em mim, que é velho em mim, e deixando ao altar do Senhor. E colocando diante dele, era apresentando diante dele. Se o padre que te atendeu é santo ou não, meu irmão, não sei. Depois ele que vai prestar contas para Deus. Mas naquele momento é sobre o ministério exercido. Persona Christi. Por meio do padre, o próprio Cristo nos absolve. Porque não é o padre é pecador também. Ninguém está lá para te iludir, para dizer que não tem pecado. Tem sim. É um ser humano como você, que luta todos os dias, ou precisa lutar todos os dias, para renunciar a tantas formas de pecado. Mas o sacerdócio é instituído. Ele é ministro de Cristo. Instituído. E a absolvição é para você. Não é para ele, não. Ele confessa depois com outro padre, com um bispo, com alguém. Com o bispo. Mas a absolvição é para você que vai. E não estamos falando dos pecados dele, estamos falando do meu e do seu. Então é preciso que nós nos despojemos disso, e quanto mais a gente vai se despojando, mais a gente vai tendo necessidade. Então o propósito é: vamos nos confessar no ano de 2024, pelo menos uma vez ao mês. Porque aí o pote vai ficando novo a cada dia, meu irmão. Porque o Espírito Santo vai encontrando realmente espaço e vai fazendo morada. Existe uma música da Rogerinha que diz: linda morada escolheu o Senhor para habitar com aqueles que amou. É você. A linda morada que o Senhor quer é você. Você aí, pequenininho, frágilzinho, mas que tem várias oportunidades para se purificar diariamente, por misericórdia dele, por graça dele. O chamado que Deus te fez não é porque homens decidiram, mas é porque ele te conhece desde sempre. Então, não voltemos às garras do pecado. Em 2024, estou fazendo propósito de uma vez por mês, mas se você quiser, pode ir mais de uma vez por mês. Mas lutemos para permanecer juntos, e juntos é tão intimamente ligados ao Senhor, que eu vá desaparecendo e que Ele apareça cada dia mais em mim. Porque é assim que eu e você iremos para o céu, porque é assim que a nossa família também vai encontrar o caminho para ir para o céu, e aquele povo do trabalho, aquele povo que você encontra no ônibus, aquele povo do serviço, não vai precisar muito das suas palavras, são as suas atitudes. Então que a gente faça esse compromisso. Confissão, ao menos uma vez por mês, durante o ano de 2024. Porque a gente está num tempo muito difícil, tudo pode, tudo é permitido. E se a gente der uma brecha, o inimigo entra e faz um estrago. Mas todas as vezes que pecar, é vergonhoso. Mas que eu e você nos mergulhemos, nos lancemos no oceano da misericórdia de Deus. E fala: eu sou o templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, viu?